Vamos então analisar as espécies desse erro de tipo e desse erro de proibição. O erro de tipo pressupõe duas espécies fundamentais, que nós vamos chamar de erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Qualquer um dos dois vai depender da teoria, pode cair em um ou em outro. Discriminante putativa, né? Pode ser exemplo de erro de tipo ou erro de proibição, a depender de como a discriminante se manifestou. O erro de proibição pode ser classificado inicialmente em vencível ou invencível. Antes de chegar na subramificação de um e de outro, eu quero dar mais exemplo, tá? Eu quero pegar um exemplo da prova da OAB retrasada. Que para mim é uma das hipóteses muito fortes de voltar a cair. Porque esse assunto é muito frequente em prova de OAB, é muito frequente, é uma baboseira muito frequente. Vem para cá. Prova da OAB retrasada. Era uma vez uma senhora de 85 aninhos. Estava ela na rodoviária de São Paulo. Comprou uma passagem para ir direto a Salvador. E lá chegando foi encontrar um boiadeiro com quem foi falar. Quando ela estava na rodoviária de São Paulo, veio um jovem com cara de gatinho do Shrek e disse para ela: "Ô, por favor, minha pobre senhora, me faça um obséquio." "Claro, meu filho, o que você quer?" "Leve, por favor, essa caixa de remédios ao meu ente querido que está em Salvador, aguardando ansiosamente o remédio para sobreviver de uma doença seríssima." "Oh, claro, como não atender um pedido desse?" E a velhinha colocou um pacote repleto de remédio, que pelo menos era isso que ela imaginava, colocou na sacola e foi direto a Salvador. No meio do caminho, a Polícia Rodoviária Federal, vulgo pé de cobra, que é cada vez mais raro encontrar um, o pé de cobra resolveu parar o ônibus, abordou todo mundo, inclusive a velhinha, e descobriu que junto com aqueles remédios não existiam remédios, mas sim drogas. E a pobre velhinha foi presa por tráfico interestadual de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, do ano de 2006. Basicamente a historinha é essa. Venham comigo. A velhinha de 85 anos incorreu em erro. Ela não sabia que transportava drogas ou ela não sabia que transportar drogas era proibido? Então isso é erro de tipo. Isso é erro de tipo. Eu não disse que era nem essencial nem acidental. Eu disse que era erro de tipo. Eu quero saber só se é fácil identificar se isso é erro de tipo. É fácil identificar? Legal. Qual modalidade de erro eu vejo já, tá certo? Eu só queria saber se a identificação de erro de tipo é fácil em uma prova, ou se isso oferece maiores dificuldades. O erro de proibição, quando aparecer na tua prova, normalmente está vinculado a estrangeiros, a pessoas que passaram muito tempo longe do Brasil, ou a crimes muito abstratos, de difícil percepção. Você não vai ver nunca, nem na vida nem em prova, um exemplo de erro de proibição vinculado a homicídio. Porque todo mundo sabe que matar é errado, óbvio. Não é que todo mundo sabe que matar é errado, todo mundo sabe que matar é proibido. Então, normalmente, o erro de proibição aparece como hipótese de crimes muito abstratos, que pouco se escuta falar, ou de estrangeiros. Aí, exemplos de prova. Fulaninho morou 20 anos fora do Brasil. Quando saiu do Brasil, era permitido portar arma. Aí ele passa 20 anos e volta para o Brasil com a arma que ele sempre andou para cima e para baixo, e é preso no aeroporto. Opa, beleza, ele não sabia que era proibido. Hipótese de erro de proibição. Normalmente vem assim em prova. Ponto. O erro de proibição pode ser de dois grupos, vencível e invencível. Também chamado de excusável ou inexcusável. Excusável ou inexcusável. O erro de proibição
invencível, insuperável, inevitável, inafastável, é aquele que é tão forte, tão intenso, tão agudo, que é capaz de afastar por completo a potencial consciência da ilicitude da conduta praticada. Agora é contigo. Sem potencial consciência da ilicitude da conduta praticada, o que é que acontece com a culpabilidade? Voa. O agente culpável é destruído. Sem culpabilidade, o que acontece com o crime? Voa. Sem crime, o que acontece com a pena? Não há pena. Dá para dar um exemplo disso? Tenta-se. Fácil não é, mas tenta-se. Eu costumo dar um exemplo que foi um caso real que eu vivenciei, que foi o do menino que achou dinheiro no chão. Acho que os meus alunos primeira fase devem recordar desse exemplo. Houve uma época de minha vida que eu estava noivo de uma moça que era da Assembleia de Deus. Então eu passei a frequentar aquele templo até ser convidado a não mais ir, né? Sempre eu digo, por motivos que não vem muito ao caso. Aí o que acontece? Nas idas, eu gostava muito de fazer análise sociológica, como gosto de fazer em tudo. Mas um dos momentos lá, os pastores, um dos pastores, que eles são plurais, em um templo enorme que tem aqui, não sei se vocês sabem onde é, aqui pertinho, um templo gigantesco, dá uma boate linda aquilo ali. É enorme o lugar, é enorme, realmente é enorme. Não sabe qual é? É gigantesco aquele negócio, é gigantesco. Bom, não sei, nem analiso esse lado. Eu só acho muito grande, a engenharia é fantástica. Aí um dos pastores disse assim: quem entre vós pode vir ao púlpito dar um testemunho financeiro de Cristo em sua vida? Aí foi um matutinho que contou a seguinte história, que estava indo à parada de ônibus, pegaram um ônibus, óbvio, quando no caminho ele encontrou uma cédula de R$50. Então ele pegou. Alguém quer água? Eu posso servir, eu não vejo vergonha nenhuma nisso. E normalmente o curso me dá muitos copos, eu nunca sei por quê, que ele me dá tantos copos. Então eu tenho aqui uns 5 copos, alguém quer água? Aí no caminho até a parada de ônibus, ele encontrou uma cédula de R$50 que ele colocou no bolso. Ele pega então e vai-se embora. Pega o ônibus e vai ao IMIP, que sua filha estava... Alguém mais quer água? Alguém estava lá no IMIP. Eu não vejo perguntando problema nenhum nisso. A filha dele estava lá no IMIP e ele foi visitar a menina. Chegando lá, ele viu que a menina estava melhor, de saúde, e foi correndo ao orelhão mais próximo telefonar para sua esposa e contar a boa notícia, né, que a menina dele estava melhor. E não é que no caminho do orelhão ele encontrou outra cédula de R$50? Aí ele pegou. Na cabeça dele, alguém quer? Eu já botei me antecipando. Alguém? Alguém? Não? Na cabeça dele, ele chegou à conclusão que Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu, na fábrica de papel moeda celeste, imprimir 2 cédulas de R$50 cada uma e colocar à disposição daquela alma, daquele fiel. Faz sentido, né? Um dia Cristo multiplicou os peixes, o peixe é uma cédula de R$100, dessa vez ele repartiu o peixe e 2 tigres. 2 cédulas de 50, não faz sentido? É meio blasfêmico, mas faz sentido. Voltei, antes que vocês me queimem pelas minhas heresias. Aí ele foi lá na igreja e disse, aleluia! E todo mundo disse aleluia. E ele repetiu isso 1000 vezes, estava quase eu dizendo aleluia também. Quando você pensa cá com seus botões que ele, na verdade, está praticando um crime, ou pelo menos foi o que me veio à cabeça na hora. Porque, tecnicamente, pegar dinheiro do chão é crime. É fato típico. Artigo 169, inciso 2º do Código Penal. É o que os senhores vão chamar de apropriação de coisa achada. É um fato antijurídico. Mas ele não era um agente culpável. Por que eu digo isso para os senhores? Por que eu acho que aquele menino não era um agente culpável? Porque me parece que ele não tinha consciência da ilicitude. E me parece que o erro de proibição no qual ele estava inserido era um erro de proibição do tipo invencível. Por quê? Porque se, não sei se vocês vão concordar com o meu raciocínio. Porque se ele suspeitasse, se passasse pela cabeça dele uma sutileza achando Cristo, talvez seja errado pegar esse dinheiro. Ele não iria ao púlpito de uma igreja contar aquilo que ele acha ou suspeitasse que era errado. Eu acho que ele pegaria do mesmo jeito, mas ele guardaria para si. Ele não precisaria contar para os outros. Entendeu meu raciocínio?
Ele não precisaria chegar lá e falar, blá, 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 peguei. É igual. Vocês que são penalistas vão entender meu raciocínio perfeitamente. A maioria dos amigos de vocês, amigos e amigas, ainda acredita que é crime ter relação sexual com um adolescente entre 14 e 18. Confere. Vocês notam isso entre os amigos. Eles dizem que é crime, eles acham que é crime. Aí, quando um amiguinho de vocês são muito jovens ainda, quando um amigo de vocês pega uma menina de 17, 16 anos, ele conta pra você em ar de segredo. Ó, saí com fulaninha de 16 anos, muito gata, velho, muito gata. Mas ele conta como quem revela um crime. Ele não chega para todo mundo e conta, porque ele tem medo de ser crime. Ele tem medo de alguém chegar junto e dizer, ó, velho, tá se praticando um crime, tu tem ideia? O pai da menina de 16 anos acha que é crime. E o pior é que muitas vezes, sabe quem é que vai explicar para ele que não é crime? Tu, que é o advogado da outra parte. Sabia? É assim, eu vou te contar. Um cara de 40 anos arranjou uma boizinha de 16 e pegou. Aí o pai da menina de 16 anos vai à delegacia, na GPCA, noticiar o cara de 40. Quem é que ele chama para ser advogado dele para comparecer à delegacia? O senhor, a senhora. Aí tá o senhor, advogado, bem jovenzinho, o cara de 40, a pirralha de 16, que você inclusive está enxerindo para ela, e o pai dela que está com a cara desse tamanho porque defloraram a filhinha dele. Aí você vai chegar para o delegado e vai dizer o óbvio. Doutor, teve pagamento. O primeiro a dizer que não é o pai. Porque se ele disser que houve, a filha é puta. Estou mentindo? Se disser que houve, a filha é puta. Então ele vai dizer, claro que não, foi por amor. Se foi por amor, não há crime. Perceberam meu raciocínio? Aí tu chega para o pai e diz, ó pai, talvez o senhor não esteja atualizado, mas isso já não é crime não. O senhor pode ficar magoado, mas não é crime. Foi-se essa história. Mas ele achava que era ainda, né? Ele achava que era. Bom, enfim. Me parece que o matutinho lá da igreja não tinha nenhuma cogitação de que era crime. Então ele estava em erro de proibição invencível, logo não tem responsabilidade penal para ele. E se o erro fosse vencível? E se o erro fosse evitável? Aí a gente vai diminuir a potencial consciência da ilicitude da conduta praticada. Uma menor consciência da ilicitude diminui a própria culpabilidade. Culpabilidade menor, existe crime? Sim, senhor, sim, senhora. E a pena correspondente? A pena vai ser menor. Menor em quanto? Agora registrem, por favor. Vai ser menor de 1/6 a 1/3. Vai ser menor de 1/6 a 1/3. Está no artigo 21 do Código Penal. Lá em São José da Coroa Grande, e meus ex-alunos vira e mexe me escutam falando de São José, ocorreu um episódio desse que eu faço questão de reprisar para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Ocorreu que uma cidadã, completamente doente mental, porém muito bonita, foi criada a vida inteira em uma bolha de porcelana. A família tinha medo dela. Porque assim, se você olhar direitinho, nós somos muito hipócritas no tratamento do doente mental. A gente diz assim, o doente mental tem todos os direitos que os outros têm. Mentira. Um doente mental pode ter relação sexual? Eu tenho um filho que é doente mental, ele tem 20 anos de idade. Ele pode ter relação sexual? Não. Porque quem tiver relação sexual com ele vai ser punido por estupro de vulnerável. A vulnerabilidade se dá em 3 hipóteses. Eu digo uma, tu diz as outras 2. Menor de 14. Doente mental e incapaz de oferecer resistência, que é até aquele episódio drástico daqui de Pernambuco que ganhou notoriedade internacional do Hospital Getúlio Vargas. Lembram do que eu estou falando ou estão viajando? Lembram não? Vamos lá, vamos reprisar. 3 mulheres em coma no Hospital Getúlio Vargas há meses apareceram grávidas. Tu tem 2 explicações para isso. O Divino Espírito Santo, depois de 2000 anos, resolveu voltar a atacar, ou alguém teve relação sexual com elas. Como a primeira tese é um pouquinho blasfêmica, a segunda foi pesquisada. E se descobriu um cara, que era enfermeiro, que deu uma declaração, no mínimo, constrangedora para qualquer pessoa que já dormiu naquele hospital. Ele disse, 2 pontos, abre aspas, essas foram as que engravidaram, fecha aspas. Eu não sei se o senhor percebe a gravidade dessa declaração. Você percebe? O quanto isso pode atingir homem ou mulher que uma vez dormiu ali.
Essas foram que engravidaram. Então, assim, dá a entender que muitas outras passaram na mão dele e nem sabiam, né? Pobrezinhas. Então, bora lá. Menor de 14, incapaz de se defender e... Já foi. Incapaz de se defender e... Doente mental. Então, quem manter relação com doente mental vai estar praticando o crime de... Então, vamos de novo. Doente mental pode ter relação sexual? Não. Né? Foi uma dupla sacanagem. Sacaneado por Deus, que o fez nascer doente mental, sacaneado pelos homens que o impedem de ter relação sexual. Eu acho isso curioso, porque você tem um cachorro. Qual é a capacidade mental de um cachorro? Hein? E tu bota ele para cruzar? Bota? É crime. Bora lá, você tem um filho doente mental tal qual um cachorro. Qual é a capacidade mental do menino? Nenhuma. Tu bota ele para cruzar, é crime? Viram a sacanagem? Chegaram onde eu cheguei? Tá, mas eu não vou entrar no mérito não. Até entro, quando a gente mais adiante. Deixa eu voltar. A menina era doente mental, completamente doente mental, tinha 25 anos de idade, a família protegia o tempo inteiro, porque ela era muito bonita. Fisicamente era uma mulher muito bonita. Muito atrativa aos olhos masculinos. Aí, um belo dia, essa garota some. A família vai atrás e termina encontrando a garota completamente nua ao lado de um sujeito completamente nu, ambos com um sorriso esquisito nos lábios. O rapaz é levado à delegacia e o delegado questiona. Cidadão, delegado bom. Eu sempre acho esse delegado muito bom. Sempre gostei da postura técnica dele. O delegado pergunta, ô fulano, você manteve relação sexual com a menina? Mantive. Ô fulano, você notou que ela era doente mental? Notei. Eu não sei se os senhores observam a importância dessa pergunta que o delegado fez. Porque se ele tivesse dito, não, ela era doente mental, eu não percebi nada. Presta atenção. Aí a questão que os senhores advogados mais adiante iriam fazer perante o juiz seria, doutor, ele não sabia que a moça era doente mental ou ele não sabia que ter relação sexual com doente mental era proibido? Se ele não sabia que a moça era doente mental, é hipótese de erro de tipo. Se ele sabia que era doente mental, mas não sabia que era proibido, a hipótese é de... Aí o delegado foi na ferida. Você sabia que ela era doente mental? Sabia. Aí ele apunhalou ainda mais. Sabia como? Tu é perito? Olha que pergunta. Sabia como? Tu é perito? Aí ele disse, isso constou no depoimento dele. Não sou perito, mas... Doutor, veja bem, eu estava andando pela praia, que isso foi em uma praia, eu estava andando pela praia, feliz, alegre, satisfeito, quando veio uma mulher linda, tal qual um anjo, para o meu lado. Aí, na mesma hora, ela vem para o meu lado, já se despindo e gritando. Eu pensei, várias coisas, é um assalto, é um trote, é um sequestro, é uma brincadeira, eu pensei um monte de coisa. Mas ela encostou em mim, já desnuda, da cintura para cima, e começou a me beijar de forma esquisita. Aí eu virei para ela e perguntei, como é o seu nome? Ao que ela respondeu, qual o shampoo que tu usa? Aí eu disse, é doida. Mas é uma doida linda. É uma doida maior de idade. É uma doida que me procurou. Eu sou homem. Porque é uma categoria diferente de homem. Ele é homem. É uma outra espécime, né? Eu sou homem. Que concluiu a fala dele dizendo, no meu lugar tu não comia. Pro delegado. Pro delegado. É bacana, né? É bacana. É bacana essa forma. Ele não sabe, até porque ele era matuto, mas a tese dele estava partindo por aqui. Ó. Eu não tinha consciência da ilicitude. É errado ter relação sexual com uma pessoa maior de idade que me procura? Basicamente o que ele disse foi isso, só que em outras palavras. Então, mesmo sem saber dos nomes técnicos, o interrogado estava criando uma tese de erro de proibição. E se esse erro de proibição é invencível, olha qual é a conclusão. Aí o delegado deu uma dentro, virou e disse, e se fosse tua irmã a doente mental e eu fosse o pegador, tu acharia certo? Aí não, né, doutor? Então repare só, se houve erro, era um erro evitável. Bastava ele ter adotado uma postura cristã de não faça com os outros aquilo que você não quer que faça consigo mesmo. Então, se houve erro, era um erro vencível. Se era um erro vencível, eu vou ter uma menor consciência da ilicitude, menor culpabilidade e a crime, mas a pena vai ser
menor. Há crime, mas a pena vai ser menor. Então o rapaz vai responder sim pelo crime de estupro de vulnerável, entretanto com uma pena menor. Eis a figura do erro de proibição. Presente. Pelo aspecto cultural, que homem que é homem não deixa passar? Difícil. É como se fosse uma coação da sociedade. Difícil. Difícil nos dias de hoje. Se fosse antigamente, mas no dia de hoje, você dificilmente vai dizer que a coação da sociedade implica um homem a não rejeição de mulher, qualquer ela que seja. É difícil. Realmente é difícil. Deixe passar não que você é viado, barababá. Eu não vejo mais isso nos dias de hoje. Talvez em algum interior, talvez em algum contexto específico, né? Algum contexto, por exemplo, uma menina deu em cima do Félix na frente de todos os outros acionistas do hospital. E ele, para não dizer que... Entendeu? Talvez em algo assim, mas seria algo muito pontual, muito pontual. Acompanharam o exemplo? Não. Félix, novela, hospital, viadinho, Cid Trigueiro, tá? Fizeram as associações pertinentes? Vamos então para o erro de tipo. O erro de tipo pode ser de duas espécies, essencial e acidental. O erro de tipo essencial é aquele que recai sobre a essência do crime. Queridos, qual é a essência do crime? O que é que o crime tem de mais especial? O âmago que me faz entender que o crime é aquele e não outro? Multa? Tá na conduta, mas não é isso não. Um cara chega no hospital com a faca no pescoço. Ele foi vítima. Opção A, lesão corporal grave. Opção B, tentativa de homicídio. Como é que eu faço para saber se foi um crime ou outro? A intenção, o dolo, a vontade. Lembrem que o Brasil adotou a teoria finalista, em que o que mais interessa é o fim da conduta praticada. Então, o que mais importa para a gente é a intenção. Então, a essência do crime é o dolo. O erro de tipo essencial é aquele que afasta o dolo. O erro de tipo acidental, ao contrário, mantém o dolo. O erro de tipo essencial subdivide-se em dois ainda. O erro de tipo essencial invencível e o vencível. Erro de tipo essencial invencível e vencível. O invencível afasta também a culpa. O vencível mantém a culpa. Presta atenção. Se não há dolo e não há culpa, que crime há? Nenhum. Se não há dolo mais a culpa, que crime há? Crime culposo, se previsto em lei. Bora de novo esse pedacinho? Se não há dolo e nem culpa, não há crime. Se não há dolo mais a culpa, o que pode existir é crime culposo. Obviamente que se previsto em lei. Bora lá. Era uma vez, isso é um caso real, tá? Que eu conto em sala de aula. Um professor da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Beleza? Um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul contratou os serviços de uma prostituta. Então ele deu dinheiro, em troca ele recebeu petrechos sexuais. Findo a relação, a cidadã virou para ele e disse: tio, sabe quantos anos eu tenho? E ele disse 20, ela disse menos. Ele disse 19, ela disse menos. Ele já temendo disse 17, ela disse menos. E ele foi 15, 14, ela disse: tio, eu tenho 12 anos. 12 anos. Bem rapidinho, tá? Ela morreu eletrocutada, vocês sabem, né? Que esse negócio dá choque. Aí na hora que ela coloca o dedo, a menina gruda. Vocês já notaram isso, não? Que é a única explicação. Vocês conseguem ver outra? Tem essa e tem a da manhã, que tem Paxson, que fica assim, din, 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 din. Aí a bichinha é Paxson. Essa outra não, essa daí é o choque que dá esse dispositivo, só pode. Eu só vejo essas duas explicações. Eu tenho 12 anos, sei dos meus direitos, vou na GPCAR agora,
O senhor vai ser preso e processado. Palavras bonitas vindas de uma menina de 12 anos. Preso e processado por crime de estupro de vulnerável, a menos que me arranje aí 10 mil. Ele disse que não ia dar e realmente foi parado na delegacia. Bora lá. Esse infeliz incorreu em erro. Ele não sabia que ela tinha 12 anos ou não sabia que ter relação sexual com a moça de 12 anos era crime? Então é um erro de tipo. Ele tinha dolo de estupro. Então erro de tipo sem dolo é erro de tipo essencial. É isso mesmo? Me diga uma coisa, na tua opinião, vencível ou invencível? Vem? Eu fiquei curioso, por que vencível, na tua opinião, na opinião dos senhores? O que seria? Pedir identidade? Saio com você, mas quero RG. Não transo com quem não me mostra RG. Hein? Se o papo era cabeça, né? Se ela conversou algo. Tu acha que Malhação termina esse ano? Vencível. Se ela diz, tu concorda com DK ou prefere Bobbio? Invencível. Não era isso? É. Tá, vamos lá. Suponhamos que seja vencível. Se for, supondo, tá? Se for vencível, quer dizer que não houve dolo, porque todo erro de tipo essencial afasta o dolo, mas existe culpa. Mas aqueles que entenderam que foram invencível, significa dizer que nem houve dolo, nem houve culpa. É isso mesmo? Então, consequentemente, eu posso afirmar que não há crime. Posso? Legal. E aqui existiria crime culposo. Existe estupro culposo? Não, né? Nem do ponto de vista jurídico, nem lógico, né? Como é que seria um estupro culposo? O cara sai de casa, excitado, nu, né? Aí tropeça em uma pedra, tem uma moça nua tomando banho de sol, proof, é um estupro culposo, né? Não tem, né? Tem crime que não existe na forma culposa por vontade do legislador. Tem crime que não admite a forma culposa por força do bom senso. É lógico, né? É lógico, é bom senso. Não existe estupro culposo. Logo, ele responde por qual crime? Aqui, nenhum. E aqui, nenhum. Comprovado a tese do erro de tipo, qual a responsabilidade penal do professor da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul? Nenhuma. Precisei falar de vampiro? Não. Uma vez, uma moça que não era da área jurídica me perguntou, Rodrigo, você é advogado? Eu disse, sou. Aliás, eu amo muito o que eu faço. Ela virou para mim e disse assim, você defenderia um estuprador? Eu digo, de criancinhas. O cara foi acusado de quê? Estuprar uma criança. Dá para defendê-lo? Eu precisei inventar alguma história? Não. Então me diga, os senhores defenderiam um estuprador de criancinhas? Percebeu? Ruim é o cara defender um estuprador de criancinhas, sabendo que ele estuprou uma criança e tentando iludir o juiz a erro. Mas isso não é um advogado. Isso não é um advogado. Advogado é aquele que defende de forma técnica. Esse outro que inventa história é um romancista. Só mais um exemplo e eu juro que calo minha boca. Era uma vez aquela veinha de 85 anos, era uma vez o pé de cobra, policial rodoviário federal, era uma vez a velhinha levando drogas. Ponto. Estão lembrados desse exemplo? Ótimo. O intervalo tem duração de 15 minutos. Eu quero que os senhores, por favor, arranquem uma folha do caderno de vocês, escrevam uma tese defensiva em relação a essa moça e me entreguem após o intervalo. É justo? Bom intervalo, até já já. Seguinte 2 pontos. A única forma que eu tenho de avaliá-los é se eu souber o que os senhores escrevem. Do contrário, eu não tenho como ajudá-los. Ponto. Deixando isso bem claro, deixa eu partir da premissa de outra coisa com os senhores. Vou dar uma afirmativa, tá? Arthur, como estamos? Certinho? Então, voltando à segunda parte da aula, eu quero fazer uma assertiva e quero que os senhores critiquem a minha assertiva, até porque ela é bastante criticável, tá certo? Casais gays não conseguem educar de forma eficiente uma criança adotada. Ponto. Essa foi a assertiva. Critiquem. Baseada em quê? Baseada em quê? Baseada em quê? Baseada em quê? É isso mesmo? Tá certo? A crítica? Com que pesquisa você disse isso? Baseada em quê você afirma isso? Ok. No caso em questão,
A idosa de 85 anos não responderá por crime, porque ela não tem consciência da conduta praticada de forma invencível, um instituto chamado erro de tipo. Sabe qual é a crítica que eu posso fazer de logo? Baseada em quê? Baseada em quê? Não.